A pergunta é um pouquinho complicada. Contratei um consultor. E ele me disse que estou com problema de gestão do meu negócio. Quer dizer, o consultor a pessoa contratou o consultor para fazer uma avaliação do empreendimento dele. Ou dela, né? Eu não posso falar aqui porque a LGPD impede falar quem é. Aliás, eu podia ter pedido autorização, né? Mas é tanta gente que de repente algum fica com ciúme, né? Preferiu responder genérico. E aí, o consultor falou com a pessoa que estava tendo problema porque não foi feito um planejamento estratégico. E aí a pessoa falou, mas não estou confiando nisso, porque segui recomendações de vários sites confiáveis e fiz o curso básico de elaboração de planejamento estratégico. Onde estou errando? O danado é pegar a recomendação de vários sites, né, pessoal? É claro que a gente hoje tem condição de ser muito autodidata, porque tem muito conteúdo online, né? O YouTube está repleto de material sobre planejamento estratégico. O problema é a gente ter discernimento para separar o joio do trigo, porque tem muita coisa que não tem sentido, né? A gente vê lá ensinamentos que são bons para quem está ensinando. E a pessoa tem que ser isenta o suficiente para estar falando genericamente, que o nosso público ele é genérico, né? Que é o que eu procuro fazer aqui. Então, nossa pergunta é essa. A pessoa contratou o consultor falou que o problema do negócio é porque não tem um planejamento estratégico. E a pessoa está defendendo o que fez, né? Fez, não vem ao caso, né? A questão que está sendo levantada, né, identificada, é a questão do planejamento estratégico. Eu recebi mais um monte de perguntas variando sobre isso, né? A fala do consultor foi só uma, e foi essa que eu li agora. Mas o povo pergunta, professor, eu não sei qual a diferença de planejamento estratégico e plano de negócio para poder seguir com a minha empresa. E tem gente que pergunta, eu tenho muito feeling, não preciso ficar fazendo esses planejamentos. Você acha que realmente precisa de planejamento estratégico? E teve uma pergunta muito interessante que a pessoa falou, eu estou seguindo com o empreendimento do meu pai, né, da família, mas eu estou sentindo que tem alguma coisa errada e o meu pai não me deixa fazer contratação de consultores ou algo assim, né? Que até eu sugeri de procurar o Sebrae, porque o Sebrae tem muito know-how, né? O Sebrae é uma coisa que todo mundo tem fé, né? Muito sério, né? Muito legal. Mas, enfim, a pessoa não tem condição de ver e eu senti pelo ponto que ele levantou do pai não estar deixando, né, fazer alterações significativas, que é a questão de adequar o planejamento estratégico aos dias atuais, né? A empresa familiar tem desses problemas, né? Porque a gente sempre sabe, né, que aquilo que está dando certo, a gente não mexe, né? O time que está ganhando, a gente não mexe. Mas não necessariamente, né? Pode estar ganhando em declínio, né? E aí é necessário mexer sim, porque tem que atualizar para as novas demandas. Teve uma pessoa que perguntou sobre a questão de planejamento estratégico para produtos digitais. A pessoa tem um site que ela vende produtos e ela estava perguntando como é que faz o planejamento estratégico, um plano de negócio. Então nós vamos tratar disso aqui hoje. Então foi tanta pergunta sobre planejamento estratégico que eu resolvi fazer esse foco hoje, tá? Nós vamos falar sobre planejamento estratégico, mas eu não vou ensinar vocês o que é planejamento estratégico, não. Eu vou tentar responder as perguntas que me chegaram, tá joia? E eu vou usar aqui uma técnica, né, de professor, que eu vou escrever para vocês irem anotando, né? Porque o PowerPoint ele é muito bom de usar, mas ele é muito seco, né? Fica muito engessado. Então nós vamos escrevendo aqui à medida que a gente for conversando. E eu recomendo vocês pegarem papel e caneta para poder anotar, ou no próprio tablet, né, no telefone, porque isso aqui eu não vou poder mandar para vocês, né? Porque ele fica muito improvisado. Aí eu teria que fazer toda uma produção e vai me ocupar tempo. Então é melhor vocês anotarem o que é importante para vocês, né? Que pode ser que nem tudo seja. Então, o nosso trabalho hoje
é planejamento estratégico. E tem planejamento, para quem não sabe, tem planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional, tem o plano de negócio, tem o plano diretor, tem plano diretor de tecnologia e informação, tem plano de recrutamento, tem plano de capacitação, tem plano de tudo, né? Mas o estratégico, ele pode receber esses nomes e aí você fica perdido. E não precisa ficar perdido. Planejamento estratégico tem a ver com a estratégia, tá certo? Como que você vai chegar de um ponto ao outro? E aí, para começo de conversa, eu trouxe aqui uma imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui. O planejamento estratégico tem a ver com isso aqui, ó. A gente tem o cenário A e tem o cenário B. E aí a gente, no cenário A é onde a gente está. O cenário B é onde a gente quer chegar. A estratégia tem a ver com isso aqui. Tá? Vejam, o Brasil vai estar indo para a Copa agora, né? Para poder disputar a Copa do Mundo. E o pessoal está lá, além de treinar um monte de coisa, está treinando também estratégias, né? Porque o tipo de organização e ataque do jogo, e a própria defesa também, depende de com quem que eles estão jogando, né? Se o time adversário é mais atacante, reforça a defesa. Não sei se é isso, né? Porque eu não entendo de futebol, mas eu acho que é meio óbvio. Se o time adversário é um time que fica na defesa, a gente tem que enfatizar o ataque. E aí essa coisa de colocar 3-4-2, né? Que também eu não entendo, mas eu sei que coloca 4 atacantes, ou coloca 3 no meio, né? Aquela discussão de formação do time para jogar. Isso é estratégia, tá certo? Você quando tá querendo conquistar aquela garota linda, né? E aí você chega com aquele papo, né? Olha, o céu está nublado porque as estrelas estão envergonhadas da sua beleza, né? Tadinho do cara, né? Não vai conseguir nada. Mas tudo é estratégia, né? Veja bem, a Anitta, que tanta gente reclama, né? Do jeito dela dançar, do jeito dela cantar, da música que acha vulgar, etc. É tudo estratégia, é forma dela chegar onde ela quer, que é ser a cantora que hoje ela é, né? Que, aliás, cantora a gente pode até questionar, né? Mas ela como produto de mídia e de marketing, ela é sensacional, né? Tanto a gente vê a quantidade de prêmios que ela ganha e a quantidade de primeiros lugares em que ela está, né? Tadá. Oi, linda, você deu outra boa noite aqui? Boa noite. Muito bom. Estamos aqui. Aí, pode ter saído, entrou de novo, né? Ah, não, você estava no LinkedIn, passou para o YouTube. Percebi. Isso mesmo, fica aqui. Aí, a gente vê lá no Rock in Rio, por exemplo, né? A gente viu o Justin Bieber, mesmo doente, que a gente sabe que ele está debilitado, ele conseguiu se apresentar. E ele usou como estratégia não se esforçar. Quem assistiu o show viu que ele estava bem quietinho, né? Uma das músicas, o guitarrista ficou tocando e ele ficou lá no piano só apoiando mais ou menos com a cabeça baixa, que para mim ele estava bem mal naquele momento. Estratégia, ele conseguiu sobreviver até o fim do show, né? Então estratégia, pessoal, é para tudo. Para tudo. A forma como você pega o seu ônibus, o seu transporte, o carro, para enfrentar o trânsito, planejando o melhor caminho, né? Seguindo o Waze, isso é tudo estratégia. Estratégia é como você vai planejar sair do ponto A e chegar no plano B, no ponto B. Tá certo? Então, a questão é essa. Eu queria que vocês guardassem que o planejamento estratégico é basicamente o planejamento para sair do ponto A para o ponto B. Esses pontos, o ideal é que eles sejam uma evolução gradativa, porque o planejamento, como a gente vê, né, nas perguntas de entrevista de RH, onde você se vê em 5 anos? Isso é pergunta de planejamento de RH, né? A pessoa está lá fazendo uma entrevista de emprego, o recrutador pergunta: onde você se vê ou como você se vê daqui a 5 anos?
No planejamento estratégico, o empreendedor, a pessoa que está começando um negócio, ou que já tem um negócio, né, como o caso da pessoa que tem o negócio do pai, né, que está com dificuldade, que todo mundo está passando dificuldade, né? E aí, esse planejamento, o bom é que ele seja feito no máximo para 1 ano, tá? O planejamento estratégico que a gente faz para o empreendedor deve ter um horizonte de 1 ano. Vocês vão concordar comigo que tem que ser uma coisa assim, que o mundo moderno muda muito rápido, né? E se você tinha feito um planejamento para 10 anos, lá em 2018, 2019, você perdeu esse plano todo, né, por causa da Covid. E o danado é que o plano envolve normalmente investimentos, seja em contratação de pessoas, seja em contratação de estoque, né? Porque se eu quero dobrar a produção até o final de 2023, né, vamos dizer, eu tenho que comprar estoque para isso. Se eu quero dobrar a produção, ou triplicar, né, ou quintuplicar, que tem muita gente falando isso, que o cenário está potencial para essas coisas, como é que você vai fazer 5 vezes o que você faz hoje sem aumentar os seus recursos humanos, né? A sua equipe. Sem aumentar, talvez, a instalação onde você opera, né? Pode ser que você esteja querendo passar para o formato de franquia. Então você tem que estruturar, você tem que ter essa metodologia toda para começar a franquear. Isso tudo envolve cenários do planejamento estratégico. E aí, se você fez um planejamento correto, né, lá em 2018, para 10 anos ou 5 anos, quando começou o lockdown da Covid, você estava no auge das compras, né, das contratações, da organização para poder ampliar essa sua produção. E aí veio o lockdown e bagunçou tudo. Bagunçou. Foi aquele sofrimento, não preciso nem enfatizar isso, porque já foi batido demais isso, né? Então, eu proponho que o planejamento seja feito para 1 ano, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo. Não sei fazer o... colocar em negrito aqui, Ctrl B, também não. Assim, sem negrito. Mas 1 ano, o legal é que você faça esse planejamento estratégico para 1 ano. Aí alguém vai falar, professor, eu vi na faculdade que o planejamento estratégico deve ser para mais longe. Eu vi o influenciador tal, eu vi o Paulo Guedes falando, né, nosso ministro da Economia, que o planejamento estratégico tem que ser feito para 15 anos. Cada coisa é cada coisa, tá? Para nós aqui, o pequeno empreendedor, porque normalmente grandes empreendedores, grandes empresas, né, infelizmente, não estariam aqui para aprender algo sobre planejamento estratégico, né? Infelizmente. Tomara que o presidente de Coca-Cola estivesse aqui, inclusive podia ajudar a gente com algumas ideias. Então, o nosso público, normalmente, é o pequeno, médio empreendedor, né? O empreendedor sozinho, é a pessoa que está lutando aí no dia a dia com muita dificuldade. Como todo mundo, né? Ninguém está lutando fácil hoje. E aí, esse planejamento de 1 ano tem que ser bem estruturado, porque você tem que falar, você tem que ter clareza qual é o seu cenário atual. Sem ficar adorando a pílula, tá? Sem ficar fantasiando. Qual é o meu cenário atual? O que eu faço? O que eu estou vendendo? Qual é meu carro-chefe? O que é que eu devo potencializar? E pensar em alternativas para melhorar isso, né? A questão toda de você existir, né? Enquanto empresa, pessoalmente também, mas estou falando mais aqui como empresa, né? Então, como empresa, você está sempre preocupado em ser mais, não é? Ninguém está querendo ser menos. Mesmo que seja um artesanato, que sejam uma costureira, né? Uma costureira de uma pequena lojinha, né? Um pequeno escritório, ou seja, uma costureira de shopping, né? Que tem aquelas costureiras que fazem aqueles concertos, né? Concertos pequenos no shopping e tal. Você tem que pensar no que é que você está fazendo e qual é o seu carro-chefe.
O legal de você pensar no carro-chefe é que você pode centrar fogo nesse seu carro-chefe, ao invés de ficar preocupado com uma pluralidade de ações que podem estar dispersando, né, o seu potencial, os seus recursos. Então é isso. Qual é o seu cenário atual? E é óbvio, né, o que eu vou falar aqui. Pô, Marcão, mas você inventou a roda, né? Não é isso. Aqui, ó. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Isso também tem que ser com muita clareza, pessoal. Porque não pode ser sonho. Você tem que saber onde é que você quer chegar. Tá joia? O planejamento estratégico, ele demanda pouco sonho, tá? Você tem que trabalhar com a realidade. O seu objetivo não é sonho. Ó, vou até digitar aqui, ó. Seu objetivo não pode ser um sonho. O que eu estou dizendo aqui? Não é que você não pode sonhar. Você pode, só que esse sonho tem que ser realizável. Tá certo? A gente está careca de ver aí planejamento estratégico para quando vira o ano, fazemos aquelas listas de decisões, né? Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos, eu vou começar a trabalhar em academia, aliás, desculpa, vou entrar para academia. Marilene está falando que caiu. Como assim, Marilene? Caiu para você? Espero que tenha voltado, né? Aqui está tudo em ordem. Deixa eu até testar aqui para ver se... Peraí. Cancelar. Transmissão. Vim pro YouTube, LinkedIn não consigo. Tá normal. Perdão, pessoal. Vamos continuar então. Deixa eu só colocar de novo aqui o que eu estava compartilhando. Tcharam. Olha só, o planejamento estratégico, ele tem, por excelência, 7 etapas. 7 etapas. A primeira etapa, a gente estabelece uma identidade e um posicionamento organizacional. Aí você vai falar, nossa, mas que coisa complicada. Não é isso. Quando você tem o seu negócio, isso é uma coisa que está óbvia, tá certo? Você sabe o que é. Isso não tem problema nenhum. Qual é a sua identidade, né? Você é uma costureira que faz pequenos acertos. Você é um artesão que trabalha com produtos de tal tipo. Isso é fácil de você saber pensando o que é que você produz, tá certo? Isso não tem nenhum problema. Então é necessário definir a sua identidade. Defina a sua identidade. Para você saber com o que você está lidando. A gente às vezes faz confusão porque, vamos dizer, você está fazendo você é uma costureira, então você coloca lá na sua identidade. Eu faço pequenos concertos. Aí eu pergunto, né? Vamos fazer aqui, ó. Faço pequenos concertos. E você tem que pensar, se você faz pequenos concertos, não. Na minha opinião, você não faz pequenos concertos. Na minha opinião, você recupera peças perdidas. Olha como é que é diferente. Eu recupero peças perdidas, sejam calças, camisas, até bolsa, né? Tem coisa que a gente faz um pequeno remendinho ali e dá super certo, né? Renova a peça. Eu recupero peças perdidas. Então, se você for evoluir nesse pensamento aqui, eu evito o desperdício. Eu economizo dinheiro, economizo
Economizo, oh meu Deus. Eita. Olha para onde que a tela foi. Evito os desperdício. Eu economizo dinheiro para meu cliente. Olha que coisa interessante. Então, eu sou uma costureira que faço pequeno conserto, mas analisando bem, eu estou economizando dinheiro para o cliente, porque ao invés dela comprar uma calça nova de R$500, eu vou lá, conserto um buraco, bem que buraco está na moda, né? Eu conserto a bainha, conserto um bolso que está caindo. A pessoa não tem que comprar R$500, né? Tem que comprar uma outra calça de R$500. E aí eu estou fazendo isso. Isso é importante porque se eu economizo o desperdício, eu posso usar isso em campanha publicitária, concorda? Isso pode estar num banner na porta da lojinha, tá certo? Pode estar num panfleto, pode estar no site. Essa visão aqui do negócio, ela é muito importante. E aí, quando eu penso de qual é o meu cenário atual, pode ser que o meu cenário atual seja fazer 100 concertos por semana. 100 concertos por semana. E aí, quando eu analiso isso aqui, onde é que eu quero chegar, vamos dizer que eu queira passar para 400 concertos por semana no prazo de um ano, né? No prazo de um ano. Aí você vai falar, nossa senhora, mas que ideia mais, né, otimista. E aí eu falei que não podia ser um sonho, mas pensa comigo, está cada vez o povo com menos dinheiro, né? Está cada vez todo mundo com mais dificuldade. Então não é interessante, não é normal pensar, não é conveniente, coerente pensar que o povo vai precisar fazer mais conserto de roupa? Então isso aqui não é sonho, isso é realizável. A questão toda é como, né? Vou comprar mais agulha, vou comprar mais máquina, vou ter que contratar uma ajudante, uma costureira, vou ter que fazer mudar de loja, né? Ampliar. Isso tudo faz parte do pensamento do que é que vai ser. Tá certo? Isso aqui que eu falei aqui, de estabelecer o item 1 aqui, estabelecer uma identidade e um posicionamento organizacional, né? É claro, pessoal, que tudo depende do que nós estamos tratando, né? Essa coisa aqui do seu objetivo em um ano, deixa eu até separar aqui. Esse objetivo em um ano, isso vai depender, porque, por exemplo, eu aqui com o canal, eu posso dizer, nossa, eu quero até o final do ano que vem ter 100 mil seguidores. Considerando que eu estou aqui na luta, né, querendo... Aliás, deixa eu colocar aqui, né, o pedido para vocês assinarem, quem não assina, né, todo dia eu esqueço. Não é real, tá certo? Eu colocar para mim como meta que eu quero atingir, alcançar 100 mil seguidores em um ano. Porque não depende de mim, a plataforma ela está aí. Então, a questão eu tenho que continuar com um bom trabalho para poder aumentar os seguidores, né? Torcendo para o YouTube apresentar o meu conteúdo para mais pessoas. Então, como é que tem que ser o meu horizonte aqui? Isso aqui é importante, tá? A gente definir identidade, o objetivo, qual é o cenário atual onde eu quero chegar. Porque diferente da costureira, ou do alfaiate aqui da pessoa, do costureiro, né? Como é que faz? Costureiro parece gente de alta costura, né? O costureiro é masculino de a costureira? Vamos assumir que sim, né? Então, no meu caso, o meu objetivo não pode ser assim quantitativo. Pode ser do tipo, eu faço duas lives por semana, pode ser que eu passe a fazer 3. Isso é um objetivo para ampliar a tentativa de ampliar o resultado, né? Isso está nas minhas mãos, fazer isso, aumentar para 3. Não é? Ter 100 mil seguidores não está nas minhas mãos, porque é uma questão de cliente, né? De ter que ter esse consumidor. No caso aqui dos 400, você vai falar, mas professor Marcão, mas também 400% depende de ter cliente. Eu concordo, mas você deve entender que o meu cliente virtual é você que está assistindo, que é diferente da pessoa que precisa de fazer um remendo numa calça, né? Enfim, são nuances muito interessantes. A Marilene está falando, o desejo deve ser desafiador, mas viável. Exatamente, Marilene.
tem que ser realizável, né? Então, quando eu chegar a 100 mil seguidores, aí eu, nossa, agora eu quero 200 mil seguidores, né? Isso é complicado. A Isabela Bosco, a comentarista de vídeos, né, de televisão, ela falou, quando ela completou 200 mil seguidores, que ela tinha lutado arduamente 20 anos para chegar a 200 mil seguidores. Para surpresa dela, em uma semana ela chegou a 240. Sabe que tem essa questão também. A gente pode não estar preparado para um sucesso que pode acontecer. Então, essa coisa aqui do 400 concertos, voltando aqui para a nossa costureira, pode ser que esses 400 concertos aconteçam sem previsão, que seria ótimo para essa costureira, né? Mas aí você tem que recusar serviço, que é triste, né? Você perder cliente porque você tem cliente demais para o seu porte. Isso é triste, mas é melhor do que você prometer e não cumprir, né? Aliás, eu tinha uma costureira que quando eu ia lá buscar as coisas que ela tinha prometido em um determinado prazo, ela sempre entregava, mas ela sempre tinha tanta coisa que ela ficava uma hora procurando. Cadê a encomenda? Uma vez eu falei com ela, você tem que pensar numa forma de delivery aí, essa logística não está satisfatória, né? Porque para entregar o serviço, ela custava achar onde é que estava. Mas era muito divertido enquanto a gente conversava lá. Perfeito? Então, essa questão aqui de estabelecer o item 1 aqui, né? Estabelecer uma identidade, um posicionamento organizacional, não é questão de marketing, tá? Não é uma identidade visual, não é nada disso não. É a gente estabelecer o que a gente faz e tentar entender o que a gente faz. Nem sempre é muito fácil, tá? Apesar de parecer que é. Então, aí pode ser útil você contratar um consultor. Oi, Tim, que bom que você chegou, boa noite. Chegou um pouquinho atrasado, hein? Vou puxar sua orelha. Mas fica aí, não vai embora não. E aí, espero que vocês tenham entendido. Fala pra mim aí, vocês que são empresários. Com o que vocês trabalham? Se puder falar, vai ser bom que nós vamos fazer esse exercício aqui. Com o que vocês trabalham? Qual é quem é você aí no mundo empresarial, né? Você faz concertos, recupera peças perdidas, você está procurando crescer um canal no YouTube. Qual é, né? Quem é você no meio empresarial? Oi, Vanderlei, que coisa boa que você está aqui. Muito bom. O Entra que arrebenta, né? Não esqueci não, você tá joia? Que bom que você tá aqui. Fica aí também, não vai embora não. Você tá sumido, hein? Aí, então assim, a gente tem que ter conhecimento disso pra gente saber onde é que a gente quer chegar. Tá certo? E aí, de posse dessa identidade, a gente tem que fazer um exercício também de analisar o público-alvo. Porque o público-alvo pode não existir e você está buscando uma coisa que não é realizável. E aí, vamos voltar aqui para a nossa anotação. Vamos voltar para a anotação. A definição do público-alvo. Isso é uma coisa essencial do público-alvo. Porque, veja bem, continuando com o nosso exemplo da costureira, quem é o público-alvo de uma costureira? É todo mundo? Abraço também. Muito bom, Vanderlei. Muito bom, muito feliz de você estar aqui. A definição do público-alvo, ela pode não ser fácil, porque você pode falar, o público de uma costureira é todo mundo. Tudo bem, mas pode ser que ela queira, essa costureira queira se especializar em roupa de festa. Aí restringe um pouco o público masculino, né? O Brasil não é muito afeito a smoking, né? A coisas de traje de gala masculino, normalmente o povo aluga. Quem é rico tem o dele lá, não vai procurar costureiro para fazer ajuste. A questão toda, se for roupa de festa, é um público mais selecionado, inclusive precisa de uma divulgação específica, né? Diferente lá do shopping que faz pequenos concertos. Você colocar uma coisa de ajuste de roupa de luxo, né, de festa, em um shopping, será que tem público no shopping? Acho que tem gente perdendo o mercado aí, seria, de repente, é uma oportunidade, né? Você leva a roupa para fazer um concerto lá no shopping enquanto você vai fazer alguma outra coisa. Porque você sabe que estacionar tá uma luta e tá tudo perigoso, né? Mas vamos pensar bem aí se tem alguém na de audiência aí
que pode abrir, né, pequenos concertos de roupa de festa no shopping. Então, o público-alvo é muito importante porque não dá para atender todo mundo em produto nenhum, tá certo? Até a Coca-Cola, que é uma coisa genérica que eu gosto de citar, não é para todo mundo, né? Porque tem a questão do preço, tem a questão do sem açúcar ser desagradável, tem a questão do com açúcar fazer muito mal à saúde, né? Já vivem testando sabores aqui não dá certo para poder ampliar, e acaba que a Coca-Cola é quase que uma empresa de um produto só, né? Não é triste uma empresa desse porte? Claro que ela tem outros produtos, né? Mas não com a logo da Coca-Cola. Mas enfim, o público-alvo ele é tão importante que se você fizer uma mudança errada de produto objetivando alcançar um outro público que não é o seu, você pode falir, tá certo? O público-alvo é uma coisa incrível. Se a gente for pensar hoje numa escola, vamos pensar numa faculdade. Qual que é o público-alvo da faculdade? Responde para mim. Qual é o público-alvo de uma faculdade hoje? O Derlei está falando que a gente tem que definir o nicho. Pois é. O nicho até hoje em dia é o ouro, né, para as empresas. Quem é o público-alvo de uma faculdade? Aí você vai perguntar. Faculdade de que curso? Vamos dizer que seja de administração, contábeis, ciências humanas lá, uma geografia, né, para mudar um pouquinho. Quem é o público-alvo? São os estudantes? Pode não ser. Os estudantes, assim, o pessoal, são os adolescentes, me desculpe. São os adolescentes? Não sei. São os adolescentes. Eu, se fosse uma faculdade hoje, se eu fosse abrir uma faculdade, eu não ia abrir faculdade para adolescente, não, porque tá ultra sobrecarregado, né? Tá ultra saturado. Aí, se a gente pensar em adolescente, eu vou falar, não acho que é, não. Deixa eu ver se tem um... Esse meu editor aqui não tem uma linha. Eu acho que não é adolescente. É terceira idade? Terceira idade. O que vocês acham? Eu vejo com muito bons olhos. Tá certo? Porque tem muita gente que perdeu o emprego, né? Não vamos chamar de emprego. Perdeu o seu lugar no mercado de trabalho porque foi demitido, por causa de idade, um monte de coisa. Por que não começar uma nova carreira? Tá certo? Uma carreira já ajustada para essa questão do etarismo, né? Para poder acabar com esse maldito etarismo. Então, de repente, você fazer cursos que exijam conhecimento prévio pode ser o caminho hoje para se ter uma faculdade, sabe como? Ao invés de fazer ciências biológicas, matemática, não sei o que está super ultrapassado, né? Que ninguém mais dá conta, fazer um curso superior de gestão, vamos pensar aqui, gestão de... Não, peraí, a Marilene está falando que tem dificuldade em definir o público-alvo. Fala um pouquinho mais do seu empreendimento, Marilene, que de repente a gente consegue definir aqui, te dar uma dica. De que faculdade para terceira idade a gente faria hoje? Que tal gestão de tráfego? Não é? Oi, Gustavo, você está por aqui? Que coisa boa! Muito bom, o Gustavo também fica caladinho e aparece de vez em quando, muito bom. Então, adorei, Gustavo, vê se vem mais. Então, ela falou que tem analisado sobre etarismo. Pois é, no caso da costureira, o etarismo não faz diferença, né? A faixa etária não faz nenhuma diferença. Para a faculdade, eu faria coisas que tem a ver com que precisa de experiência prévia. Então, vamos dizer, gestão de escritório seria uma coisa legal, mais especializado do que administração, gestão de equipes. A pessoa você fazer um curso superior de gestão de equipes, que fantástico, não é? Porque precisa de empatia, precisa de uma série de soft skills que só uma pessoa com mais de 50 anos tem. Tá certo? Visão de mundo, empatia, solidariedade,
a questão de planejamento, a visão estratégica mesmo, a visão das coisas que podem dar errado, né? A gestão de equipes, uma coisa muito natural para essa faixa, né? E aí você vai pensar, professor, mas será que vai dar dinheiro? Tudo é questão de estudar o mercado, né? Inclusive, você pode fazer esse curso online. Uma faculdade para a terceira idade, que eu odeio esse termo terceira idade, mas é para pessoas experientes, né? Que tem um conhecimento adicional. E aí, de repente, pelo perfil do produto, você vai segmentar, né? Porque o adolescente não vai querer uma coisa dessa, porque ele não tem o pré-requisito. Não é? Você pode até não colocar explicitamente, mas ele não vai ter o pré-requisito. Agora, vamos dizer que você queira criar uma faculdade para desafios virtuais, né? Tipo, colocar no currículo jogos eletrônicos, colocar a questão de ambiente virtual, metaverso. Acredito até que isso dá para todas as idades, né? Mas é uma faculdade nova. Aí você vai falar, não, professor, mas isso não tem nada que o MEC aprova, né? Vai fazer o quê? Você vai fazer um curso para gerar pós-graduação, mestrado, doutorado, ou você vai preparar o pessoal para o mercado? Então, essa discussão tem que ser feita para que você consiga estabelecer o seu público-alvo. O público-alvo, pessoal, não é fácil, tá? É uma coisa muito difícil, que a gente quer realmente atender todo mundo. Aí você vai perguntar, né? Que vocês não perguntam, eu mesmo pergunto, né, pessoal? Ó. Tapa na cara para ver se vocês acordam. Com todo respeito e amor, hein? Tapa com carinho. Então você vai perguntar, professor Marcão, mas quem é seu público, né? Ó, pessoal, não é criança de 6 anos, né? Não é uma pessoa que não é brasileira, mas a pessoa que quer empreender, aí eu concordo com você, pode ser de qualquer idade. Quem é o público deste webinar aqui hoje? Qualquer pessoa que vai empreender. Pode ser feminino, masculino, índio, negro, branco, cabelo crespo, cabelo liso, tanto faz. A pessoa quer empreender. Aí o que não é o meu público-alvo? A pessoa acomodada, a pessoa que quer ser empregado o resto da vida, a pessoa que está desempregada e não está nem procurando emprego, tá certo? É aquele estudante que nem trabalha, nem estuda. Isso não é público-alvo aqui desse webinar. Tá? Isso tem que ser muito bem especificado e muito honesto, porque a gente tem que chegar aqui, ó, conhecer bem o perfil do público-alvo. E sem o perfil do público-alvo, a gente não consegue fazer o que o Vanderlei falou, que é definir o nicho. Porque o nicho é um segmento do segmento, ou seja, você estabeleceu o público-alvo e agora você vai estabelecer qual é o seu nicho. Em que segmento do público-alvo você vai trabalhar, tá certo? Então, nós aqui, por exemplo, o meu público-alvo neste webinar é qualquer pessoa que queira empreender. Mas o nicho que nós estamos procurando aqui não é do grande empresário, tá certo? É do pequeno microempresário. Espero que agora eu tenha clareado para vocês essa questão de público-alvo e de nicho. Uma das perguntas que me chegou, né, daquelas que eu falei com vocês, a pessoa falou comigo que ela gostaria de trabalhar com mulheres que estão querendo deixar o cabelo ficar branco. Eu olhei para a pergunta e falei, mas que coisa legal, né? Mas ela é salão de beleza e ela quer especializar em pessoas que querem deixar o cabelo branco. Mas ela está com medo de ser um nicho que não vai dar certo, porque as mulheres não querem assumir o cabelo branco. Olha que coisa mais doida, né? Não é muito legal a pessoa querer abrir um salão de beleza para uma mulher que tem consciência de si? Então eu mandei para ela umas coisas que eu achei interessante responder, né? Falei, não vejo dificuldade nenhuma, você tem que usar a mulher que tem conhecimento de si mesmo, que sabe do seu valor, que o seu conhecimento importante, seu lugar no mundo, não tem a ver com a cor do cabelo e coisas do gênero, inclusive até valorizando a questão dela ter coragem de enfrentar a sociedade com o cabelo branco, né? Não é legal essa visão adicional, né? Isso é muito importante para a gente poder saber, como eu disse antes, vamos voltar aqui, onde eu estou, não é? E onde que eu quero chegar. O cenário desse salão lá do cabelo branco é um salão de beleza que não tem um nicho definido,
que é todo mundo, que não deixa de ser bom, mas ela quer agora especializar em mulheres de cabelo branco. Eu achei isso genial. Muito legal, a Marilene está dizendo, que bom que você concorda. E aí, vamos continuar aqui no nosso caminho. Quando a gente pensa, o terceiro ponto é fazer uma análise dos ambientes internos e externos da organização, porque a gente não pode ficar estanque, né? Aqui, para a gente crescer o meu canal, voltando para o meu exemplo, eu tenho que saber dos meus concorrentes. O YouTube é um paraíso de criação de canal, né? E aí eu vou falar com vocês, os pequenos não me incomodam, os que me incomodam são os grandes, porque para eu chegar a ser grande, eu tenho que criar o meu caminho dentro desses grandes, né? Então eu tenho que estar acompanhando o que os grandes estão fazendo. Voltando ao caso da costureira, bom, nós estamos analisando esse ponto agora. Faça uma análise dos ambientes externo e interno da organização. No caso da costureira, ela não tem que preocupar muito, né? Todo mundo tem roupa para consertar. A faculdade tem que preocupar sim, porque tem faculdade demais. Então, se você cria um curso de educação física hoje, você vai ter trocentos concorrentes, né? Como é que você vai fazer para poder sobreviver? Você vai ter que ter um diferencial excelente, né? Vai colocar a Anitta para dar aula, você vai colocar a Rebeca Andrade para poder trabalhar lá também, você vai colocar o Diego Hipólito como garoto propaganda para poder ter um diferencial, né? Porque a concorrência é muito grande. E aí, essa questão do seu objetivo não poder ser um sonho, tem muita condição, a gente tem que olhar muito essa questão. Oh, meu Deus, esqueci, eu estou usando aqui e não usei, não coloquei na tela. O seu objetivo não pode ser um sonho, porque se não for real, você criou uma faculdade que não vai ter aluno, né? Então você ama educação física, você resolveu criar uma faculdade de educação física. Aí você criou lá uma pista de Cooper legal, uma área de salto em altura, e fez um monte de coisa, mas que não vai ter público, né? Porque a faculdade de educação física já tem gente demais. Então, essa coisa, né, de você saber isso tudo e chegar até aqui considerando os fatores internos e externos, se você não fez o para casa anterior bem feito, vai ser um sacrifício, tá certo? Se analisar ambientes externos e internos. No meu caso aqui, eu estou evoluindo, né, o meu setup, quer dizer, as luzes, o computador e tal, de acordo com o que o canal vai evoluindo, porque eu tenho que entender o que eu preciso. Não adianta eu sair comprando tecnologia de ponta se eu não for usar, né? E a mesma coisa que o cenário externo. Pessoal, eu vi um canal aqui, que não vou falar o nome porque é concorrente, senão vocês vão lá, né? O cara tem a cara do rapaz, que é o dono do canal, com todo o respeito. Ele é moreninho e ele tem uma barba diferente. Ele parece jogador de futebol americano. Não, desculpa, de basquete americano. Ele tem cara de jogador de basquete americano. E ele fala sobre empreendedorismo. Tem 500 e tantos mil seguidores. Eu fiquei apaixonado com o canal dele. Não vou falar quem é para vocês não irem para lá e me dagarem aqui, né? E aí, ele fala sobre empreendedorismo, mas ele fala de uma forma mais pro pessoal que anda de skate, sabe? Assim, velho, brother e tal, não tem nada contra. Ele tem o nicho dele. E ele faz isso muito bem. E ele tem o canal, os vídeos dele são assim, hoje nós vamos quebrar o boteco. E aí ele fala sobre o empreendedorismo naquele ambiente. Eu falei, gente, mas que nicho interessante, né? A pessoa, ela parece que ela não tem muito conhecimento teórico, mas parece que ela tem muito conhecimento prático. Isso é muito bom também, sabe? Porque é uma coisa de realidade. Então eu tenho que estar de olho aqui no meu ambiente externo, porque se eu for elitista demais, pode ser que não tenha público, tá certo? O meu público-alvo não goste, não queira isso. Apesar de eu querer empreendedores de qualquer faixa etária, etc e tal, mas pode ser que eles não queiram um conteúdo assim tão rebuscado, né? Eu tenho que estar aqui falando um velho de vez em quando, brother, né? Para poder trazer isso para cá, né? Mas então, o item 4 é analise o mercado em que a empresa está inserida. Analise o mercado em que a empresa está inserida. No caso, então, da nossa costureira, ela está no mercado de costureiras. Por que eu vou analisar o mercado das costureiras?
Porque se eu for fazer a migração para vestido de festa, eu tenho que pensar nisso, tá certo? Pode ser que a minha ampliação de aqui que eu estou querendo, do meu objetivo aqui, né, de um ano, que pode ser trabalhar com vestido de festa, pode ser que não se aplique, porque eu não vou conseguir ter tecnologia para tratar os vestidos a laser que tem agora, né? Fazer bainha com corte não sei o quê, com blocado 3D, sei lá, né? Pode ser que não tenha condição. E aí, vamos dizer que você trabalhe com videogame, né? Não, vamos pensar que você está pensando em trabalhar no metaverso. Está super na moda, né? Metaverso com criptomoeda. Aí você pensa, nossa, vou criar uma empresa que eu quero trabalhar com metaverso e criptomoeda. Se você não tiver consciência dessa questão de identidade, que nós já falamos, já ficou bem claro, né? Mas o mercado em que a empresa está inserida, você vai falir antes de começar. Porque metaverso com criptomoeda é um nicho muito específico e precisa muito conhecimento, tanto de tecnologia para o metaverso, quanto de finanças para lidar com criptomoeda, Bitcoin e outras coisas, né? Pode ser que você tenha esse conhecimento e trabalhe em alguma empresa, que você quer sair dessa empresa e montar o seu negócio. Aí não tem problema nenhum, né? Você já sabe de tudo que tem a ver, é bem mais simples de você enfrentar a situação e com certeza a pessoa terá sucesso, né? Mesma coisa que a costureira, né? Você tem 3 costureiras que trabalham com você, uma resolveu sair, a melhor costureira para fazer carreira solo, né? Abriu a portinha dela lá. Com certeza vai ter sucesso, né? Não é disso que nós estamos falando aqui. É a pessoa que não tem experiência, está definindo um nicho e que vai tentar entrar nesse nicho, né? Metaverso com criptomoeda, no caso eu recomendo que estude muito antes de enveredar, porque é muito complexo. Então, analisar o mercado em que a empresa está inserida é necessário ser feito com muito critério para não correr o risco de você abrir e ficar anos-luz da concorrência. Isso não tem sentido, tá certo? É uma coisa de eu abrir aqui o canal e ser um profissional que está aqui falando para vocês gaguejando, que não sabe expor ideia, que não sabe organizar o raciocínio do que vai ser discutido naquele dia. Não tem sentido, né? O que fala assim, parecendo que está, né, morrendo e tal. Não, a coisa tem que ter um contexto que tenha a ver com o público, com os objetivos que estão sendo buscados, tá certo? O item 5 aqui, desculpa, estabeleça suas metas e objetivos de negócio. Essa estabelecer meta e objetivo de negócio lembra aquilo que nós falamos aqui já, né? Qual é o seu cenário atual e onde que você quer chegar. Estabelecer meta, pessoal, vamos fazer aqui, ó. Estabelecer metas. Isso é ultra importante, que é diferente de fazer o planejamento para um ano. Tá? Nós estamos falando de planejamento estratégico, estou sugerindo que seja feito para um ano. Se a gente não estabelecer metas, nós não vamos chegar àquele planejamento de um ano. Trazendo para o nosso caso de ficar no início do ano, você planejou, você vai perder 10 quilos. Aí você começa o ano com aquela dieta radical, não come nada, corre de 30 quilômetros por dia e tal, dura uma semana, né? E olhe lá, porque não é factível. O que significa estabelecer meta nesse caso? Eu vou emagrecer 1 quilo por mês, tá certo? No final do ano eu vou estar com 12. Meu objetivo era 10, né? Eu vou emagrecer 10 quilos esse ano. Então eu começo e vou seguindo o ano até emagrecer 1 quilo por mês. As metas têm que ser também realizáveis. Lembra da piada da Dilma? Que ela falou das metas, né? Nós não vamos ter meta. Quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. O povo fez muito meme com isso, porque realmente não tem sentido, né? Você tem que ter o seu planejamento estratégico aqui de um ano, que tem etapas. Essas etapas são as metas. Tá ok? Eu vou fazer 400 concertos no ano, no final do ano, mas eu vou começar aumentando 50 concertos por mês. Inclusive para testar se tem demanda, né?
Se eu tenho uma demanda reprimida, tudo bem que eu já sei que tem. Se eu não tenho essa demanda reprimida e eu vou aumentar o leque de produtos para chegar aos 400, é bom que eu vou fazendo metas mensais para fazer teste, tá certo? Então, por exemplo, eu coloco no meu cardápio de concertos aqui, bainha de vestido de seda, que é vestido de festa. E eu vou falar que a bainha custa R$100, vou fazer uma promoção de fazer essa bainha por 80, para promover esse novo nicho, né? E aí eu vou estabelecendo essas metas que são os nossos objetivos parciais. Tá joia? Presta atenção que isso é muito, muito complicado, hein? Então tá aí, eu errei de novo. E aí chegamos ao nosso passo 6. Defina as estratégias e estabeleça um plano de ação. Esse estabelecer o plano de ação, pessoal, aí entramos naquele outro contexto. Eu não vou falar de plano de ação hoje não, que vai ser objeto de outro webinar, que também tem umas 40, acho que tem 40. Deixa eu ver aqui, peraí, eu tenho anotado aqui. Tem 47 perguntas relativas que eu recebi sobre plano de ação. Então qualquer dia nós vamos falar de plano de ação. E aí, defina as estratégias e estabeleça o plano de ação. Porque o plano estratégico, dele você tira o planejamento de plano de ação. Tá certo? Uma coisa dá origem à outra. Isso é muito legal, porque as coisas vão tendo coerência e você vai entendendo o que você tem que fazer na sua empresa para você chegar ao resultado que você quer. E aí você monitora, que é a etapa 7, né? Monitoramento e avaliação de resultados, para você poder fazer a avaliação do planejamento estratégico e gerar um novo planejamento estratégico. A gente está sempre planejando e revisando, né, pessoal? E aí é necessário, né? E monitorar é essencial. Tem um ditado aí dentro do mundo dos administradores que é: você não gerencia aquilo que você não monitora. Tá certo? As coisas precisam ser avaliadas o tempo todo. No caso aqui da nossa costureira, vamos dizer que ela ampliou lá e colocou a bainha da roupa de seda a R$80, né? Para promover, para poder tentar crescer. Aí de repente apareceram 200 vestidos de seda lá para poder acertar. Depois da confusão, seria bom que tivesse condição de absorver essa demanda, né? Provavelmente vai ser um gargalo. Então você tem que reavaliar, né? Tira o produto da saia de seda para poder voltar no normal e replanejar para atender esse segmento, né? Ok? Falei demais, vocês estão caladinhos, né? Ninguém me deu perguntas aqui. Espero que vocês estejam ouvindo, prestando atenção e fazendo anotação do que a gente está escrevendo aqui, né? E aí eu trouxe um exemplo de um plano de planejamento estratégico. Olha que pequenininho. Tá mais para plano de negócio, mas eu gostei dele porque ele é bem simples. Eu tenho um cenário que a empresa tem como ponto forte, possui tradição no mercado de importação, e ela é uma loja que possui infraestrutura tecnológica. Limitação: a área física da loja é insuficiente. As ameaças: concorrência predatória na formação de preço. Ou seja, o povo tem concorrente que tem o preço abaixo do seu e que faz a mesma coisa, né? Isso é danado. E tem o câmbio com um ambiente favorável, porque a empresa trabalha com o mercado de importação, né? O objetivo é triplicar o faturamento nos próximos 5 anos. Triplicar o faturamento significa trabalhar 3 vezes mais, né? Estratégias: abrir 3 novas filiais nos próximos 36 meses, ampliar o mix de produto. São estratégias boas, né? Aí vem aquela questão: abrir 3 novas filiais, que, como eu falei, né, do plano de 5 anos tem esse problema. Você não sabe como é que vai estar daqui a 5 anos. Neste caso, eu recomendaria que fosse feito o plano para 1 ano, abrindo uma nova filial. E aí, ao invés de triplicar, seria aumentar, por exemplo, em 40% o faturamento, que é bem mais realista e é mais execuível nessa confusão que o mundo está, né? Guerra na Ucrânia, guerra para todo lado, tem as eleições aqui no Brasil, a gente não sabe onde vai ficar, e fica complicado de fazer planejamento mesmo. E aí, nesse exemplo aqui, né, a estratégia 2 é ampliar o mix de produto. Pode ser arriscado você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é abrir filiais e ampliar o mix de produto. A empresa tem que estar bem estruturada para isso.
programa de ação seria contratar a pesquisa de mix de produto e incluir o mix de produto apontado pela pesquisa. Isso é muito interessante, né? Pesquisa é sempre muito bom. Não significa um resultado de um acerto 100%, mas é sempre muito bom. Ok? Então, assim, eu acho que eu resumi as respostas às perguntas desse povão todo que mandou as perguntas. E aí eu tenho um adicional ainda o seguinte. Para fazer o planejamento estratégico, quando você não tem grandes conhecimentos, começa fazendo o básico. O que é o básico na hora que a gente vai fazer o planejamento estratégico? O básico é entender o problema. Tá certo? Eu quero, por ambição, triplicar aqui o meu faturamento? Ou é uma coisa real, possível, né? Qual é o meu problema hoje? Eu tenho um faturamento baixo, eu quero aumentar? Ou é só ambição? Eu quero ter no meu canal aqui, né? Qual que é o meu problema? Meu problema é que eu tenho pouco seguidor, né? E aí qual que é o meu problema? Eu tenho que melhorar essa quantidade de seguidores, né? A Marilene está falando que é interessante planejamento estratégico. Que bom que você achou, mas realmente é, né? Eu ia falar que é a alma do negócio, mas tem muitas almas, né? Muita coisa importante. E aí é preciso entender que o planejamento estratégico serve para dizer qual é a direção que o negócio vai seguir. Então você vai estabelecer a direção que o negócio vai seguir. Como eu disse aqui antes, você vai fazer sair do ponto A para chegar no ponto B. E isso o que é? Estabelecer a direção que o negócio vai seguir, tá bom? Isso é muito importante para a gente resumir tudo que a gente está falando aqui hoje. A falta de planejamento estratégico ou um planejamento mal feito coloca em risco tudo que foi investido. E isso é muito sério, né? A gente não quer ter prejuízo, ter problema, né? A gente quer ter solução e resolver as coisas. Mas essa coisa do planejamento mal feito é muito sério, né? Vocês vejam que a Rede Globo, né, o Pantanal deu tão certo, porque é um nicho do sertanejo. Claro que eles fizeram inúmeras pesquisas, né? A coisa não é empírica. Mas vamos dizer, com essa onda sertaneja que está aí, resolveram revoltar com o Pantanal e aí deu certo. No que o Pantanal deu certo, já vieram com Mato Sertão. E aí vem a próxima novela agora, que vai envolver hackeamento e segurança, cibersegurança, para poder dar um toque tecnológico, né? Então, essa é a questão. A gente tem que estabelecer a direção que o negócio vai seguir e estar o tempo todo se reinventando. Se reinventar é parte do planejamento estratégico e deve mostrar que caminho que a gente vai seguir para a gente mesmo, né? Planejamento estratégico não é uma coisa que você divulga para fora da empresa, não. É legal os seus colaboradores saberem, mas para fora não é, então é interessante. E aí, algumas das perguntas, a Mary está falando, você leu meu pensamento, estava pensando nela, tomara que esteja assistindo. Muito bom. Muito bom, Mary. Aí, teve uma pergunta que a pessoa falou, mas eu não quero fazer, explicou o problema, né? E falou que o problema é que alguém tinha recomendado fazer o planejamento estratégico. Aí a pessoa falou, eu não fiz planejamento estratégico e não vou fazer porque eu tenho muita intuição e eu sempre dei certo. Estou com um problema hoje, mas eu sempre consegui fazer a coisa certa. Mandei um parabéns para ela, né? Que ótimo que tem para ela a pessoa, tá? Como eu disse, eu não estou identificando ninguém. E aí, esse planejamento estratégico, feito pela intuição, é muito complicado, tá certo? A gente não tem como ter bola de cristal através da intuição, né? A gente tem que usar a intuição para muita coisa, mas a intuição não pode substituir o planejamento estratégico. Isso é muito importante. Nós temos aqui até que anotar aqui. A intuição não substitui o planejamento estratégico, nem o plano de negócio, nenhum dos planejamentos, né?
A gente tem que ter as ideias. Ter ideia é diferente de seguir a intuição sem fazer planejamento. Certinho? Uma hora a gente se estrumbica quando a gente vai seguindo só pela intuição. A questão da concorrência, da clareza da concorrência também é um ponto muito importante. É importante ter clareza da concorrência. Certinho? Sem ter a clareza da concorrência, você pode se iludir e a coisa pode ir mal. Aí eu pergunto, alguém perguntou, né? Uma dessas minhas quase 60 perguntas que eu recebi sobre planejamento estratégico. Então, qual que é a vantagem do planejamento estratégico? Isso é coisa para inglês ver? Eu fiquei olhando assim para a pergunta e falei, gente, isso aqui pede uns 5 anos de administração para poder responder, né? Não tem condição de responder isso simples. Mas a questão do planejamento estratégico, pessoal, a gente pode resumir que a grande vantagem do planejamento estratégico é separar o ambiente operacional do... Desculpa, deixa eu quebrar a linha aqui. Do ambiente operacional do ambiente estratégico. Aí você vai falar, nossa senhora, mas você confundiu a coisa toda. Não é isso, é porque não tem outro nome para pôr aqui. O que eu estou querendo dizer aqui? O planejamento estratégico, ele separa a execução do planejamento em si. Se fosse uma grande empresa, seria a alta direção e os gerentes, tá certo? Que o planejamento estratégico, ele dá rumo. O ambiente operacional, ele é uma coisa que faz o planejamento do como, tá ok? Então, a maior vantagem do planejamento estratégico é que você abstrai da questão operacional, né, do fazer do dia a dia, e vai pensar nos rumos, certinho? O Elon Musk fala que ele adora fazer planejamento estratégico e vive corrigindo, né? Porque ele erra muito. Mas a questão é essa, né? Você tem que estar pensando no planejamento que vai levar a sua empresa para um lugar. Não é o operacional do dia a dia. Essa é a grande vantagem do planejamento estratégico, na minha opinião. E o mais importante é porque isso tudo se deve, pessoal, porque a gente não pode ser o apaga-incêndio, tá certo? Empreendedor apaga-incêndio não consegue se planejar. Ok? É razoavelmente natural da gente pensar isso, né? O empreendedor apaga-incêndio não consegue se planejar. Você está sempre correndo atrás do prejuízo, como é que você vai planejar? Então é bom você ter um planejamento estratégico, pode até ter sido feito por alguém que você contratou, porque você está tão pagando incêndios que não consegue planejar mesmo, né? Você contrata alguém, faz lá o planejamento e você vai tentar seguir fazer as correções que vai ter que fazer ao longo do tempo, né? E aí me lembra muito um ditado nessa questão do apaga-incêndio e planejar. Você tem que estar sempre com um olho no peixe e um olho no gato, né? O olho no peixe é o operacional, o olho no gato é planejamento, né? Você tem que estar sempre olhando isso. Eu vou até anotar aqui, que é importante se vocês quiserem anotar. É importante sempre ter um olho no gato e outro no peixe, né? Sabe desse ditado, né? Essa brincadeira, né? Então, sem estar nos dois lugares ao mesmo tempo, você não vai evoluir a sua empresa. Seja uma costureira, seja uma grande loja. Você tem que estar sempre no operacional, no estratégico, para poder evoluir. E a questão também, de olho no gato e no olho no estratégico, é que a empresa, ela pode estar indo muito bem, mas ela tem que estar ajustada com o planejamento estratégico. Se cada coisa está indo para um lado, o planejamento estratégico está errado. Tá certo? Você está ganhando dinheiro lá com as vendas e a produção, não vou falar que está errado.
Mas se está uma coisa para cada lado, o planejamento está errado. Tá ok? É um caso de ajustar antes que dê errado. E a questão do planejamento estratégico, não adianta ele ser excelente se a operação não for capaz de absorver. Tá certo? Que é a mesma coisa da questão do sonho, né? Tá no campo do sonho. Não adianta o estratégico estar num campo, estar em um campo, e o operacional em outro. Tá certo? A nossa faculdade aqui, né? Eu vou voltar aqui um pouco. No ambiente, você pode fazer um planejamento estratégico para essa faculdade maravilhoso, mas você não conseguiu operacionalizar, você não conseguiu os professores. Não é? Eu falei, já conseguiu o Diego Hipólito para ser o garoto de propaganda, a Dani Hipólito para ser professora de alongamento, né? Não sei qual que poderia ser, e aí você não conseguiu. Então não adianta você ter um planejamento que não é realizável, tá certo? De novo aqui, não pode, seu objetivo não pode ser um sonho, beleza? A coisa toda tem que ser operacionalizável em um ano, e sou eu que estou te recomendando, tá? Os autores todos divergem disso aqui, a média fala em 5 a 10 anos, mas eu estou te propondo em um ano para poder ser mais factível, tá certo? Se quiser abrir uma portinha para fazer conserto de roupa, me avisa se for perto aqui, porque eu sempre preciso, né? A faculdade também, se quiser que eu vá dar aula, né, pagando bem, né, que mal tem, a gente pode até pensar, ok? Obrigado por assistir ao vídeo, espero que o objetivo tenha sido alcançado. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço do professor Marcão.